Olá, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Nesta aula nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a metafísica. Introdução. Metafísica, parte mais central da filosofia que busca o princípio e as causas fundamentais de tudo, tratando de questões que, em geral, não podem ser confirmadas pela experiência direta. Constitui a filosofia primeira o ponto de partida do sistema filosófico. O termo surge por volta de 50 anos antes de Cristo, quando Andrônico de Rhodes, século I a.C., ao organizar-se a coleção da obra de Aristóteles, dá o nome de Pliscar, ao conjunto de texto que se seguiam aos da física. Meta quer dizer além. Historicamente, a palavra metafísica passa a significar tudo o que transcende a física, porque nesses estudos Aristóteles examina a natureza do ser em geral, e não de suas formas particulares, postulando a ideia de Deus como substância fundamental. As bases do pensamento de Aristóteles podem ser encontradas no platonismo. Para Platão, a filosofia é a única ciência capaz de atingir o verdadeiro conhecimento. Por meio da dialética, o filósofo aproxima-se das ideias puras, como a verdade, a beleza e o bem, a justiça. Então, para Platão, ele sempre fala que a filosofia é a única ciência capaz de atingir o verdadeiro conhecimento, que sem o conhecimento não tem nada. Na Idade Média, a metafísica confunde-se com a teologia, e na Idade Moderna, a experiência passa a ser extremamente valorizada. Podemos distinguir 3 períodos ou épocas fundamentais na história da metafísica. Os gregos, Platão e Aristóteles, depois a Idade Média, Agostinho e Tomás de Aquino, e por fim, a época moderna, Descartes e Kant, o Nietzsche, o Husserl e o Edgar, essencialmente. Então, nós podemos distinguir 3 períodos ou épocas fundamentais da história da metafísica. Os gregos, que foi o Platão e Aristóteles, na Idade Média, Agostinho e Tomás de Aquino, e na época moderna, o Descartes, Kant, o Nietzsche, o Husserl e o Heidegger. Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Kant. A metafísica na antiguidade. A metafísica surgiu com Aristóteles, que se refere à atitude de buscar a realidade para além das aparências físicas. Meta, além ou depois, metafísico, além ou depois da física. Busca a causa primeira de tudo o que existe. A metafísica é um método de investigação da realidade, ou seja, uma forma de interpretar os fenômenos que atingem o homem. Para Aristóteles, era a ciência mais elevada. Então, a metafísica surgiu com o Aristóteles e refere à atitude de buscar a realidade, além das aparências físicas, e ele distingue meta, que é além ou depois, e o metafísico, que é além ou depois da física. A metafísica propunha uma forma de investigação da realidade diferenciada das explicações mágico-religiosas predominantes nas épocas de Aristóteles e dos outros filósofos clássicos. Tinham por objetivo observar os fenômenos e explicá-los baseado em reflexões racionais. Nesse sentido, explicavam a vida, a morte, a justiça, a virtude, os sentimentos, a natureza, não somente como vontade ou predestinação divina, mas como fenômenos que se poderia chegar à causa primeira por meio da reflexão.
Devido a isso, não se abstinham da observação empírica ou da experiência, muito embora o mais importante fosse justamente a reflexão realizada sobre o objeto em questão. O método metafísico influenciou posteriormente ao surgimento da arte moderna. Ilustrações do debate entre Platão e Aristóteles. Discípulo teimoso, será que ele não vê que a mudança, os sentidos, atestam as contradições? O mundo das coisas sensíveis é um mundo aparente e ilusório, doido do mundo das ideias. Não há nada no intelecto que não estivesse primeiro nos sentidos. A metafísica medieval também pode ser chamada de escolástica e seu objetivo era provar a existência em Deus. Após um longo desenvolvimento, a filosofia medieval chega ao seu ápice com Tomás de Aquino. Adquire plena consciência dos poderes da razão e proporciona finalmente ao pensamento cristão uma filosofia. Metafísica medieval escolástica. Com a entrada na Idade Média e o triunfo da religião cristã na Europa, o cristianismo chega à filosofia e transforma a abordagem clássica dos gregos na abordagem medieval relacionada à fé e à razão. As religiões e as formas de pensar gregas foram consideradas pagãs e, por isso, a metafísica medieval teve por objetivo converter os intelectuais influenciados pelo pensamento grego. Primeira fase, a patrística do século II ao século VIII, a obra de Agostinho sobre a influência platônica. Na primeira fase, então, foi dada a patrística, que é a obra de Agostinho sobre a influência platônica. Segunda fase escolástica, do século IV ao século XV, a obra de Tomás de Aquino, sobre a influência aristotélica. Essa foi a segunda fase, a escolástica. Vamos nos ater a Tomás de Aquino, por considerar que ele foi o mais destacado filósofo na Idade Média no que tange à metafísica. Tomás de Aquino nasceu em 1225 no Castelo e na Campanha, era da família feudal dos condes de Aquino, era unido pelos laços de sangue, a família imperial e as famílias reais de França, Síria e Aragão. Recebeu a primeira educação no grande mosteiro de Montecassino, passando a mocidade em Nápoles como aluno daquela universidade. Depois de ter estudado as artes liberais, entrou em uma ordem dominicana, renunciando a tudo, salvo a ciência. Tal acontecimento determinou uma forte reação por parte de sua família. Entretanto, Tomás triunfou a oposição e se dedicou ao estudo assíduo da teologia. Primeiro na Universidade de Paris, em 1245 a 1248, e depois em Colônia. Em 1252, Tomás voltou para a Universidade de Paris, onde ensinou até 1269, quando regressou à Itália. Chamado à corte papal em 1269, foi de novo à Universidade de Paris, onde lutou contra o averroísmo de Siger. De Barbante, em 1272, voltou a Nápoles, onde lecionou teologia 2 anos depois, em 1274, viajando para tornar parte do Concílio de Leão, por ordem de Gregório V, faleceu no mosteiro de Vassonova, entre Nápoles e Roma. Tinha apenas 49 anos de idade. Tomás de Aquino e a metafísica. Tomás de Aquino, assim como o Aristóteles, afirma que a metafísica estuda as causas primeiras dos fenômenos. E como, para Aquino, a causa primeira dos fenômenos é Deus, logo, a metafísica é o estudo de Deus. Então, para Aquino,
Ele afirma que os fenômenos é Deus e logo a metafísica é o estudo de Deus. Nesse sentido, na Idade Média, a metafísica transforma em teologia. Perceba como esse raciocínio, os filósofos medievais conseguiram acrescentar um elemento, fé no estudo dos fenômenos. Com isso, fugiu ao método metafísico. Por outras palavras, podemos dizer que foi feita uma simbiose entre as explicações pela fé e a razão, entre a razão e pela fé. A metafísica moderna. Na era moderna, a partir do século XVII, a filosofia ou a metafísica adquiriu maior independência em relação à igreja e à religião, se comparada à época medieval. A metafísica era moderna para Kant e se refere ao estudo das condições limites do conhecimento, ou seja, aquilo que foge dos domínios da ciência experimental. Metafísica moderna. Auguste Comte considera a metafísica como uma ciência superada. Para Comte, a história, o pensamento humano passa por 3 períodos. Ver abaixo, sendo que o último é superior a todos os outros. Então vem o teórico, o metafísico e o positivo, que é o científico, que é provado. David Hume afirmou que a metafísica não passava de um palavrório fantástico sobre as ideias que não correspondiam a objetos da experiência como substâncias essenciais, virtudes e etc. Na medida em que a ciência experimental ganha espaço com a forma legítima de explicar os fenômenos, a metafísica vai perdendo seu posto e sofrendo inúmeras críticas. Então, galera, com essas explicações, vocês vão estar respondendo as questões 3 e 4 da apostila. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima.